Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou o criador do raizeseternas.com.br. Eu criei esse app, ele é bem simples na verdade, ele é uma IA treinada e preparada para guiar um processo bíblico de revelação bíblica para o coração de algumas pessoas, sabe? E que tipo de pessoas são essas? Pessoas como eu, como meus pais, como meus irmãos, como primos, tias que eu pensei quando eu estava criando esse app. Por quê? Porque existem famílias cristãs com homens e mulheres de Deus que carregam dores entre elas, né? Às vezes por uma pessoa que escolheu um caminho que não tem nada a ver com o caminho de Cristo, que foi escolhido pelo restante da família, e a gente fica por entender, nossa, por que que um pai que é um homem de Deus, às vezes tem um filho que rejeita a fé e que se envereda por caminhos tão tortuosos, ou por que que um irmão às vezes carrega um rancor de outro irmão, sendo que eles são crentes, ou por que que um padrão que uma avó tinha se repetiu na filha e agora está se repetindo na neta, sendo que elas amam Jesus. E conversando com um amigo sobre as minhas questões pessoais da minha família, ele citava textos bíblicos como Isaac e Jacó e Rebeca, e aquilo mexia comigo profundamente. E eu pensei, gente, é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é como espada de dois gumes, apta para dividir alma e espírito juntas e medulas, né? Acho que esse texto tá numa das cartas de Paulo. E aí eu falei, e aí eu comecei a usar a IA dessa forma. Eu falava, olha, me explica por que esse padrão se repete na minha vida. Sendo que eu sinto isso em relação ao que meu pai, a atitude do meu pai, que é um homem de Deus. E, e a ideia do aplicativo não é gerar mágoa, pelo contrário, é preparar as pessoas para elas olharem para si, para as próprias famílias e para os acertos e erros das suas famílias e verem Cristo lá. Cristo esperando ser descoberto naquela faceta da família. Então a gente vê, por exemplo, Davi errou como pai, e ele errou como marido, e ele fica com Batseba, mas a gente vê que Jesus sai da linhagem de Batseba, que foi uma mulher que Davi cometeu adultério com ela. Ou seja, uma família disfuncional com casamentos o aspecto do casamento marital, o aspecto marital totalmente, totalmente não, mas muito deturpado. E a gente vê que Jesus fala, é como se Jesus falasse, está vendo essa vergonha? Eu vou sair uma coisa belíssima dela. Eu vou fazer questão da linhagem do Messias, a linhagem de quem eu vou nascer, vai nascer desse caso, porque no meio da sua vergonha eu vou sair, vou fazer sair glória. E quantos casos, né, a gente vê isso? Tamar também com Judá, ela se prostitui por um caso de quase que de incesto ali, eu acho que o termo é esse, porque ela era casada com o filho de Judá, depois ela casa com o irmão, depois ela não casa com ninguém e aí ela se prostitui com o sogro, ou seja, uma família também muito disfuncional, e ela é da linhagem do Messias. Então esse app é para aquelas pessoas, aquelas famílias que olham para si e têm dificuldade de ver o Messias em algumas facetas da família. Para a pessoa olhar para a palavra, olha, essa pessoa também teve isso. E Jesus saiu dessa situação, Jesus brilhou nessa situação. Então, espero que esse app te abençoe como tem me abençoado. Valeu, um abração. Tchau.